amigos e amigas, vamos fazer um breve comentário quanto ao Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 em diante, até o capítulo 17, que é a unidade que vamos estudar nesta aula. Nós vamos ficar numa maneira muito, assim, genérica, panorâmica, porque os detalhes são muitos. A gente os verá um pouco mais na nossa aula virtual ou, se possível, presencial. Vamos olhar, lembrar um pouquinho, no capítulo 12 começa a luta da mulher e do dragão. Capítulo 13, a besta fera que recebe o seu poder do dragão, isso é, do capeta, do demônio. No capítulo 14, os primeiros 5 versículos, nós falamos no vídeo anterior, se fala do Cordeiro, agora ressuscitado, ou seja, Cristo ressuscitado, no Monte Sião, não mais no Calvário, onde ele foi vítima, agora Monte Sião, onde ele é vitorioso, e com ele estão os 144 mil, isto é, os fiéis do Antigo Testamento, os fiéis do Novo Testamento. São virgens porque nunca adoraram um outro Deus, foram fiéis a Deus e a Jesus Cristo. Esses 5 versículos do capítulo 14 já apontam para a vitória. Estes 144 mil são, por assim dizer, homens e mulheres que preferiram a morte a adorar um imperador. Portanto, na morte, eles são vitoriosos. Hoje, continuando esta celebração da vitória, o Apocalipse é um livro muito litúrgico, ele celebra, nós encontramos em Apocalipse, capítulo 14, 16, dizendo: eu vi outro anjo que voava no zênite. Ele tinha de proclamar um evangelho eterno a todos os que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ele dizia com voz forte: temei a Deus e rendei-lhe glória, pois chegou a hora do julgamento. Adorai o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes, das águas. E outro anjo, o segundo, o seguiu e disse: caiu, caiu a grande Babilônia, aquela que deu de beber a todas as nações o vinho do furor de sua prostituição. Chegou a hora da vitória de Deus e a queda da Babilônia. Aqui, Babilônia é uma referência à cidade de Roma, que era a sede do Império Romano. Ali, de novo, não como fazem os fundamentalistas, Roma é o ninho do diabo, não. Isso é bobagem. Roma enquanto sede do Império Romano. Então, se nós acompanharmos todo o capítulo 14, 15, 14 fala ainda da grande, chegou a hora da colheita. Vai atirar a foice na terra e vai colher os frutos. Ceifa ou colheita é sinal de julgamento. Deus agora vai julgar a história. E aí começa ele, no capítulo 15, 16, nós vamos ver um slide do Hildo Bongas, aliás, o slide, ele que fez a montagem, mas o slide ele pegou na internet. Mostra que uma nova versão das 7 pragas do Egito se faz sentir. Como assim? Lembramos que no capítulo 8 do Apocalipse tem os anjos com 7 trombetas. Falamos naquela ocasião
que os 7 anjos representam uma nova versão das 10 pragas do Egito. Para o Apocalipse, em vez de colocar 10, coloca 7. Aqui, a mesma coisa. Uma nova versão das 10 pragas do Egito. Agora são 7 anjos com 7 taças. No capítulo 16, isto vai se efetivar. Agora, diferente, se nós lembramos no capítulo 8, cada vez que o anjo tocava uma trombeta, 1/3 dos rios, 1/3 das árvores, 1/3 dos homens. Aqui não, a destruição é total. Capítulo 16 mostra que agora chegou a hora dos maus pagarem pelo que fizeram. Os fundamentalistas veem nisso um sinal do fim do mundo. Isso é ridículo. O Carlos Mesters diz, é o fim de um determinado mundo, não do mundo como tal. É o fim dos impérios que massacram o povo. E aí ele entra no capítulo 17. Então, os anjos com as taças, cada taça que ele derrama é uma praga. E aí vem o capítulo 17. O que é esse capítulo 17? Vamos só olhar o início. É bom depois se leia na sua Bíblia o capítulo todo. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças adiantou-se e veio falar-me assim: Vem, e eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que reside à beira dos oceanos. Com elas, os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Ele então me transportou em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada numa besta escarlate coberta de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Os detalhes de tudo isto nós vamos desenvolver na nossa aula virtual. Aqui vamos apenas lembrar que agora chegou a hora do julgamento da sede do império, a cidade de Roma. Essa que caiu. Ou seja, este império romano que tanto fez de mal, que perseguiu os cristãos, agora é a hora da sua condenação. E se nós olharmos este outro slide, então tem uma contraposição. A mulher do capítulo 12, que é a figura da igreja, e a mulher do capítulo 17, que é a prostituta. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Desde o Antigo Testamento, nós falamos no vídeo anterior, a idolatria é visto como prostituição. A igreja que adora a Deus, que adora Jesus Cristo, é visto como a mulher. Então, a mulher, enquanto tal, em alguns lugares chamada de virgem, é símbolo daquelas pessoas que nunca adoraram falsos deuses. E a prostituta é aquela que induziu os povos a adorarem outros deuses. Então, nós temos, a partir do capítulo 14 até o capítulo 17, o julgamento da prostituta. O que quer dizer isto? Nada a ver, como já falamos na outra ocasião, nada a ver com questão sexual. Trata-se tão somente da condenação da idolatria, que é a causa para que o Império Romano persiga os cristãos. Vamos lembrar, os cristãos foram perseguidos justamente porque se negaram a adorar o imperador. O imperador precisava disto porque, quando ele conseguia fazer a cabeça do povo adorar o imperador, ele pode manter a política que ele quiser. Mas quando o povo diz, eu não adoro o imperador não passa de uma besta, recebeu o poder do capeta, do diabo, isto faz com que o imperador perca o controle sobre o povo. Então, a mulher é símbolo da igreja, do capítulo 12, que tem que gerar Jesus para os povos. A prostituta é o contrário.
é aquilo que induz as pessoas a não adorar o Deus verdadeiro, adorar ídolos, e assim perpetuar o domínio, a opressão sobre o povo. E vamos dizer, então, o seu fim está previsto no Apocalipse, mas isto não de uma maneira como faz Nostradamus, que prevê o fim não sei para quanto, não. É alguém que coloca confiança em Deus e diz, Deus é maior do que todos os impérios. Paz e bem.